Fala galera do Me Salva, então, tu que fez esse experimento aqui da régua, da água e do papel, a gente vai agora explicar o que aconteceu lá. O que era para ter acontecido, tá? Então, lembrando do experimento, a gente atritou essa régua com uma blusa de lã ou de seda, a gente aproximou essa régua da água. Se o teu experimento deu certo, tu deve ter percebido uma coisa muito legal. Essa água que estava caindo em linha reta, quando tu aproxima a régua, ela deve ter feito uma coisa assim, ó. Ela se deformou, digamos assim, e foi lá de encontro à nossa régua. E a mesma coisa com o papel. Se eu aproximar a régua do papel, esse papel ele vai ir lá de encontro à nossa régua, como que num passe de mágica. Mas o que está acontecendo aí? Vamos entender, então. E para isso a gente tem que lembrar rapidamente do átomo, tá? O átomo é aquela partículazinha bem pequenininha lá que compõe toda a matéria. Lembrando, então, que o átomo ele tem uma parte central aqui, ó, que é o núcleo dele. No núcleo a gente tem algumas partículas que são prótons, que tem carga elétrica. Esse próton aqui, ele tem carga elétrica e ele tem uma carga elétrica positiva, tá? Então tá aqui em verde. A gente tem ali os nêutrons também. Os nêutrons são partículas que estão no núcleo. Nêutrons, eles estão no núcleo e eles não têm carga elétrica, tá? Os nêutrons, eles são neutros, por isso que o nome é nêutron, tá? E além desses dois caras, a gente tem aqui, ó, em volta, em algumas órbitas em volta desse núcleo, os tais dos elétrons. Os elétrons estão lá se movendo, dando banda ao redor do núcleo, tá? Os elétrons, esses caras aqui, eles têm carga elétrica negativa, tá? Então, carga negativa. O que significa essa carga aí, ser positiva ou negativa? O que é essa carga? Ela é uma propriedade da matéria, tá? É como se fosse a massa, isso que a gente vê, que a gente mede na balança lá, a nossa massa, certo? Então, é uma coisa que a matéria tem, é massa. Outra coisa que a matéria tem é carga. Tem ou não tem, né? Pode não ter também. Massa sempre tem. Tá? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, o que acontece com essas cargas? Elas se atraem ou não, tá? A gente já vai ver como é que isso acontece, mas antes a gente precisa entender, então, o que significa eu eletrizar alguma coisa, tá? Então, para isso eu trouxe uma laranja. Essa laranja, ela é constituída de quê? De átomos, tá? Então, essa laranja está cheia desses caras aqui. Esses caras aqui, eles têm uma carga positiva lá no núcleo e tem uma certa carga negativa lá nos elétrons. Mas se eu pegar a minha laranja, que é composta de milhões e milhões de átomos, normalmente, o que acontece? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu não tenho o quê? Um saldo, digamos assim, de carga. É como se o que eu ganho e o que eu perco é a mesma coisa, então eu fico no zero, certo? Então, a minha laranja, normalmente, ela tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, isso aqui significa que também que a minha laranja, então, ela não tem carga líquida. Ou seja, é o que eu falei, não tem um excesso de elétrons, não tem mais prótons do que elétrons, não tem mais elétrons que prótons. Então, no fim das contas, se tu somar todas as cargas dos prótons com todas as cargas dos elétrons, tu vai ficar no zero, tá? Tá, mas e aí? O que isso aí tem a ver? Seguinte, tu pode fazer essa equação aqui ser desbalanceada, né? Como? Lembra que os elétrons são os caras pequenininhos que estão em volta. Então, são eles que tu vai usar para eletrizar ou não alguma coisa. Então, te liga só. Se aqui tem átomos, o que eu posso fazer? Eu posso jogar lá para dentro dessa maçã alguns elétrons, por exemplo. O que acontece daí? Pô, o número de prótons era igual ao número de elétrons. Mas agora eu joguei alguns elétrons lá para dentro. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma carga negativa, porque eu vou ter mais elétrons do que prótons, certo? Faz bastante sentido, né? Os elétrons têm carga negativa, os prótons positiva. O saldo lá estava igual, eu estava no 0 a 0, mas aí eu joguei alguns elétrons lá para dentro, aí esses caras aqui vão ter mais carga do que os prótons dentro dessa maçã e ela vai ficar com uma carga negativa. Mas ao mesmo tempo, eu posso fazer o contrário, eu posso tirar elétrons para fora dessa minha laranja.
E se eu tirar os elétrons, aí o que vai acontecer? Eu vou ter mais prótons do que elétrons. Então, eu vou ter uma carga positiva, tá? Tá, mas e aí? Onde é que eu quero chegar com isso aí? Calma, a gente está avançando para explicar lá o experimento da régua, lembra? Vamos continuar, então, aqui, ó. Uma coisa importante sobre essas cargas e sobre a natureza delas é a seguinte, ó. A natureza, ela tenta sempre ser neutra. O que significa ser neutra? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons e a nossa laranja está lá de boas, esperando para ser comida, sem ter carga líquida. A natureza, ela sempre tenta fazer isso, porque faz sentido, né, tu buscar um equilíbrio nas coisas, tu ficar ali no 0 a 0. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho duas laranjas. Em uma dessas laranjas, eu botei elétrons. Então, essa laranja, ela tem uma carga negativa, no fim das contas, né? Essa outra laranja, eu vou, por exemplo, tirar elétrons. Tirei elétrons daqui, ela vai ficar com uma carga positiva. Só que olha só, essa minha frase que ela diz que a natureza, ela tenta ser neutra. Então, o que a natureza vai pensar nessa minha situação aqui? A natureza dessa laranja vai falar assim, pô, tô negativo, preciso perder esses elétrons, preciso ganhar um pouco de carga para ficar neutro. E esse aqui é o contrário, esse aqui ele vai pensar, bah, perdi elétrons, preciso ganhar elétrons de volta para ficar neutro. Então, o que vai acontecer? Essa laranja vai ver que essa laranja aqui tem elétron demais, então ela vai puxar ela. Pô, vou puxar essa laranjinha aqui, porque daí se eu encostar nela, quando ver, eu pego esses elétrons dela aqui, e aí eu fico neutra. E essa aqui vai pensar a mesma coisa, pô, vou puxar essa outra laranja aqui, ó, porque se eu puxar ela tem lá mais próton que elétron, eu posso doar para ela esses meus elétrons a mais aqui, e aí essas duas laranjas vão sofrer uma força, então, e vão se atrair, tá? Bueno, aí tu continua, né? E o que vai acontecer se eu se eu botar elétrons nas duas laranjas? Então, ó, as duas estão negativas. O que essa laranja aqui vai pensar? Ela vai pensar, bah, tô negativa, preciso perder esses elétrons. Ela vai ver que tem uma outra negativa lá, eu quero mais a distância dela, eu quero mais tocar essa laranja aqui para longe, porque de elétron eu já tenho de sobra, eu preciso perder esses meus elétrons. E essa aqui vai pensar a mesma coisa. Então essas duas laranjas aqui, elas vão sofrer uma força de repulsão e vão se afastar uma da outra. E por fim, a gente tem um caso aqui, ó, que é o seguinte, eu vou botar elétrons nessa laranja aqui. E essa aqui eu vou deixar neutra, tá? Uma laranja normal de boas. O que vai acontecer com essa laranja aqui? Elas vão se atrair, será? Sim, né? Porque olha só, esse cara aqui, ele tá negativo. Ele é egoísta, ele não tá nem aí se essa aqui tá neutra ou não. Ela só quer saber de ficar neutra também. Então ela vai olhar para essa laranja aqui, ela não tem carga líquida, mas ela tem elétrons sobrando lá e ela tem espaço para tu jogar elétrons para ela. Então esse cara vai pensar assim, não, eu vou puxar essa aqui para mim, porque daí eu dou esses meus elétrons de sobra para ela, a gente divide eles. Então, de fato, ó, quando tu tem um corpo, uma laranja, uma batata, qualquer coisa com carga e outro sem carga líquida, eles vão se atrair também, tá? Isso é legal, porque isso explica, então, a nossa reguinha. Vamos lá, vamos entender, então. Olha só, lembra lá que a minha régua, ela é constituída de quê? De átomos. Então, vamos pegar uma pontinha dessa régua e vamos dar um zoom aqui, ó, lá nos átomos dela. O que eu estava fazendo com a lã, ó? A lã aqui, eu estava mexendo a lã nessa régua, tá? Então, pensa que aqui está a régua, ó, aqui tá os átomos dessa régua e aqui está a lã esfregando ela. Quando eu bater com a lã num elétronzinho que está aqui na ponta, pô, pode ser que esse elétronzinho saia. Se eu conseguir arrastar esse elétron para fora, o que vai acontecer? A minha régua, ela vai ficar carregada, tá? O contrário pode acontecer, pode ser que, na verdade, a régua roube um elétron da minha lã também, certo? Então, ela vai ficar carregada negativamente. De qualquer forma, quando eu faço atrito na minha régua, ela acaba tendo uma carga. Essa carga pode ser positiva ou negativa, não sei, tá? Não sei qual é o teor dessa carga, mas eu sei que tem uma certa carga. E como é que eu vejo isso? Justamente no experimento. Então, olha só, lembra do caso das laranjas lá? O que acontecia? Eu tinha uma laranja carregada e outra sem carga.
Opa, agora em vez de ser laranja, vamos pensar que é uma régua carregada, pode ser com uma carga negativa, por exemplo. Então vamos desenhar aqui. Essa régua está com uma carga negativa. Essa gota de água, ela está neutra, né? Ela tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Só que a minha régua não está nem aí para isso. Ela vai pensar, pô, vou puxar essa água aqui para mim, quando ver, eu dou uns elétrons meus aqui para a água. Então, essa régua carregada, ela vai puxar a água para cá, realizar uma força nessa gota de água, e a gota de água, então, que cairia reto, agora, com a presença de uma régua carregada, ela vai desviar a sua trajetória e vai fazer um negócio mais ou menos assim. Certo, pessoal? Entenderam? Então é tudo graças à eletricidade. Eu tô aqui, então, essa resolução ficou bem longa, né? Mas eu tô aqui para mostrar para vocês a experiência em real time, tá? Então te liga só, tem alguns papeizinhos. Acho que eu vou dar uma pintada neles aqui, para vocês conseguirem enxergar direitinho. Então tá aqui meus papeizinhos, eletricamente neutros, né, descarregados, bem tranquilos. E aí o que eu vou fazer? Lã, régua, vamos atritar essa régua bem forte, por alguns segundos aqui, e depois vamos aproximar dos papéis e ver a mágica da eletricidade acontecer. Então tô aqui, eletriza, 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 eletriza. Agora vou aproximar dos papéis, te liga, te liga. Olha só, não dá pra ver, não dá pra ver. Tá aqui, ó, os papeizinhos coladinho na régua. Bah, ficou ruim de ver. Tá ali ele, ó, coladinho na régua, tá vendo? Ali, ó, colado. Não tô segurando. Então, é isso aí, ó. A régua eletrizada, ela segurou esses papeizinhos. Ela grudou o papelzinho nela, inclusive. Tá, pessoal? Espero que tenham entendido, tenham gostado aí do experimento. Fica ligado que tem mais na sequência. Falou!